Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Aqui para falar do jogo de hoje, importante jogo que o Bahia tem hoje, 7 horas da noite contra a equipe do Criciúma, Copa do Brasil, mudou a chave. Agora o Bahia vai para uma competição onde ele pode, inclusive, chegar a uma final, não é? Mata-mata, o Bahia tem um bom time e é uma oportunidade que já com o Grupo City o Bahia tem de chegar a uma final de uma competição nacional. É isso que muitos clubes emergentes buscam, né? Já que no Campeonato Brasileiro sabemos que é muito mais difícil, que ter um enfrentamento com grandes equipes. São jogos contra todos que disputam a primeira divisão. Então são 19 jogos de ida, 19 jogos de volta. Já a Copa do Brasil é o mata-mata, né? O Bahia pega o Criciúma agora, joga essa semana aqui na Fonte Nova, hoje, semana que vem joga lá em Criciúma, e aí depois vem o próximo adversário. São poucos jogos para que se chegue a um título nacional. Então eu acho que tem que ser levado com muita responsabilidade o jogo de hoje. Sempre falamos, né, a vida inteira, que os campeonatos que os nossos clubes têm que disputar para ganhar são campeonatos baiano e nordeste, né? Porque até na Copa do Brasil o Bahia não conseguia chegar, apenas nas quartas de final, nunca chegou a uma semifinal, porque quase sempre o Bahia teve, tecnicamente, equipes inferiores às equipes lá do Sul-Sudeste. Agora o Bahia tem um time melhor, vai pegar um adversário que vem de uma grande vitória contra o Vasco no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Criciúma, que é treinado pelo Tencati, um técnico que já está lá há muito tempo, talvez seja o mais antigo treinador na primeira divisão em um clube, seja o Tencati, Cláudio Tencati, que está no time do Criciúma. E isso é bom, o cara vai acostumando, vai conhecendo cada dia mais o clube, muito querido lá na cidade de Criciúma, e trouxe o Criciúma para a primeira divisão, vem aí fazendo uma campanha razoável, são 5 pontos, não é isso? Dentro da competição, vem de uma vitória maiúscula fora de casa, talvez a maior do Criciúma numa primeira divisão, fora de casa, que é ganhar do Vasco de 4-0. Então tem alguns jogadores, né, que precisam ser observados, mas assim, gente, com tudo isso que tem sido falado, lá em Santa Catarina o pessoal tá, é o time para o Criciúma passar, parece que eles não estão vendo o Bahia. Em outros momentos, ficávamos mais preocupados, mais tensos com jogos como esse do Bahia, mas eu imagino, e aí não porque somos baianos, bairristas, nada disso, é que o Bahia chegou num momento que foi apontado, por exemplo, até falei aqui no vídeo ontem, como o time do melhor meio de campo da primeira divisão. E quem falou isso foi Paulo Nunes, né, um ex-jogador de futebol. O Bahia estava jogando contra um time que ele jogou e que ele gosta muito, que é o Grêmio. Aí depois ele falou, se não for o melhor, está entre os 3 melhores meio de campos do Brasil. Ele não mentiu, é uma verdade. Não é porque nós somos baianos. Quem tem um meio de campo desse, com esses 5 homens que jogam, titulares, né, como no time do Bahia, jogadores de muita qualidade técnica, e olha que eles ainda não estão totalmente organizados ali no meio de campo, e falta ajustes para que se arrume isso. Então a motivação, mas é um Criciúma, a motivação é diferente. Ontem, por exemplo, demos, desculpa a redundância, um exemplo a um torcedor que disse assim: Dito, como é que o Everton Ribeiro no Campeonato Baiano não conseguiu jogar o futebol que ele está jogando no Campeonato Brasileiro? Tudo tem resposta dentro do futebol, sabe, minha gente? Eu levo o futebol como um quebra-cabeça, sempre com peças para encaixar. O futebol precisa dos detalhezinhos e do encaixe. Às vezes um grande jogador não combina com outro grande jogador, mas combina com aquele jogador com a técnica menos apurada, por questão de princípios, de características diferentes, de posicionamento dentro de campo. O Campeonato Baiano é meio que embolado, né? Vem 3, 4 jogadores marcar um sol. Não tem um sistema tático organizado, os treinadores não têm qualidade técnica em times do Campeonato Baiano, material humano de muita qualidade, e às vezes fica meio embolado o jogo. O Campeonato Brasileiro, Série A, a qualidade é superior, então tem um sistema definido, tem mais campo para jogar, mais espaço para jogar, talvez isso responda, né? Agora, a questão de motivação, vai pegar o Criciúma, não existe, gente, uma Copa do Brasil, onde normalmente, além de você buscar um título que é mais fácil, né, que é mais rápido, vamos dizer assim, tem bicho que o jogador ganha, porque cada passagem de fase
por exemplo, o Bahia passar para a próxima fase, são milhões que entram na conta do Bahia. E normalmente, o que é que os clubes fazem? A cada passagem tem uma premiação para o jogador, né? Jogador, por exemplo, ganhou do Criciúma, passou da fase pelo Criciúma, tem lá uma premiação para cada atleta, sei lá, 100 mil reais. Já pensou na conta de cada jogador? 50 mil, 100 mil reais. Então, é uma motivação a mais, além de você estar vestindo uma camisa hoje pesada, hoje sendo muito observada por todo o cenário nacional, que é o time do Bahia. Hoje o Bahia é um time muito observado. Ah, mas o Criciúma é um time que tem marcado muito bem lá atrás, contra o Vasco foi assim. Gente, não vamos comparar o Bahia com o Vasco, sabe? Hoje não podemos. Ontem, por exemplo, os jogadores do Vasco passaram por uma situação muito difícil, né? Porque liberaram os torcedores, as torcidas organizadas, a entrarem lá no CT do Vasco. E aí os torcedores descascaram em cima dos jogadores que ficaram olhando, chamaram de covardes, de frouxos, por causa do jogo do Criciúma. Mas eu não posso comparar o Bahia com o Vasco da Gama. O Bahia está num nível muito maior, mais elevado do que o Vasco. Não só na qualidade técnica, como na postura de jogo também. Hoje, o Bahia tem um treinador, né, que, queira ou não, já tem uma certa história dentro do futebol, não só como jogador, mas como treinador de futebol também, o Rogério Ceni. Então eu acho que o Bahia chega nesse momento muito mais pesado, muito mais forte para ganhar do que um time do Vasco da Gama. O Criciúma tem que temer o Bahia. O Bahia tem que se impor dentro de campo. Não só se impor como o Bahia, time grande, mas se impor como um time que tem qualidade técnica, mas se impor como um time que tem jogadores de alto nível. Vejam que todos dizem que todos esses jogadores do meio de campo do Bahia jogariam em qualquer time do futebol brasileiro. Então assim, a gente não sabe a escalação que o Rogério vai colocar. Eu entendo que como o Bahia agora só joga no final de semana, o Rogério deveria colocar todos os seus titulares. Hoje é terça-feira, né? Todos os seus titulares para que o Bahia possa fazer o placar já aqui. O Bahia ganhando de 2-0, dificilmente o Criciúma vai tirar esse resultado lá. É claro que o futebol é jogado, o jogo é jogado, o jogo não é falado. Uma coisa é que você vê antes da partida, outra coisa é o que acontece dentro do jogo. Mas acho que pela movimentação do crescimento no futebol do Bahia, o Bahia tem plenas condições de chegar hoje na Fonte Nova, às 7 da noite, e vencer a equipe do Criciúma, vencer bem, com 2 gols no mínimo de diferença, para lhe dar uma tranquilidade no jogo de volta lá na cidade de Criciúma. Mesmo o jogo sendo lá, não é aquele time de tanta pressão, né? Aquele estádio que faz a diferença para que o Bahia não se sinta tranquilo, até porque o Bahia hoje é um time de jogadores muito experientes. Então, tomando cuidado com alguns jogadores da equipe do Criciúma, como o Bahia fez contra o Grêmio, que marcou o Soteldo, não deixou o Vila Sante jogar, e o Bahia teve sucesso dentro da partida. O mesmo tem que ser feito hoje com o Criciúma, né? E buscar jogar futebol com essa intensidade que o Bahia tem jogado, com essa dinâmica que o Bahia tem jogado, para conseguir o resultado hoje à noite no estádio da Fonte Nova. É isso que a gente espera, né? Torcemos que o Rogério escale um time bem escalado. Eu entraria com o mesmo time, né? Uma dúvida ali, é claro que ele não vai tirar o Everaldo pelas 2 últimas partidas que ele fez, mas a gente fica sempre, né, com o Biel ali na cola, jogador que sempre tem entrado bem no time do Bahia. Falam até que pode preservar um pouco o Everton Ribeiro, colocar o Depena para jogar. Falam do Arias também, que correu muito no jogo passado, que o Gilberto pode entrar. Contanto que o Rogério saiba o que faz, que o Bahia precisa já fazer esse resultado na noite de hoje. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe e boa sorte para o Bahia hoje à noite.